Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Vinícius Peçanha e hoje nós vamos discutir dois tópicos muito importantes que são impactados por desigualdade: cultura e preferências. Como são tópicos muito grandes, inicialmente nós vamos definir o que nós entendemos por preferências e cultura. Depois nós vamos entender como desigualdade pode afetar preferências e valores culturais. E nós vamos colocar um pouco de evidências para o debate, para ver o corpo de evidência que nós temos sobre desigualdade impactando cultura, impactando preferências que impactam cultura, etc. Nós vamos discutir um pouco mais isso para frente. O conceito de preferências é muito importante e muito focado por economistas e pela ciência econômica em geral. A abordagem mais tradicional entende preferências como algo dado, mais ou menos naquela ideia de que gosto não se discute. Então, preferências, as pessoas nascem com essas preferências, que são relações entre cestas de consumo dentro de um conjunto de escolha. Então, existe um conjunto com várias cestas de consumo aqui no sentido amplo da palavra. Então, podem ser desde um conjunto que tenha laranja, tangerina, roupa, carro, até status, até bens imateriais, bens intangíveis. Então é um conjunto de escolha bem amplo. Dentro desse conjunto de escolha existem cestas de consumo, cestas que podem ser escolhidas pelos agentes e as pessoas têm preferências sobre essas cestas. Então elas conseguem dizer se ela prefere a cesta A em relação à cesta B ou a cesta B em relação à cesta A ou se ela é indiferente a essas duas cestas. Então, nessa abordagem tradicional, nós dizemos que preferências são a primitiva dessa economia, que é uma questão, é algo muito básico, muito fundamental, a partir do qual nós construímos a abordagem. Essas preferências, elas são impactadas por algumas características específicas, como aversão ao risco, paciência, altruísmo, preferências sociais, preferências por status sociais. Em particular, aversão ao risco e paciência e preferências sociais são muito importantes para a discussão que nós vamos fazer adiante. Aversão ao risco é como a pessoa se comporta em relação a uma cesta com resultados probabilísticos. Ou se a pessoa prefere entrar numa loteria com uma probabilidade de ganhar determinado resultado, ou prefere uma cesta segura. Eu não vou entrar muito nessa discussão aqui, que é uma coisa mais técnica, mas pensa assim, você tem a probabilidade de 99% de ganhar R$100. A aversão ao risco é muito importante para a discussão que nós vamos fazer adiante. Ela, em geral, relaciona se a pessoa prefere, ou discute se a pessoa prefere, uma cesta com resultado certo, ou você prefere ganhar R$10 com probabilidade 1, ou ganhar R$0 com probabilidade 99% e R$100 com probabilidade 1. Então, nessa relação entre essas cestas, nós conseguimos elicitar se a pessoa prefere o risco ou não prefere o risco, se ela é avessa ao risco, ou se ela prefere a cesta segura, ou se ela é propensa ao risco, isso é, ela prefere a cesta mais arriscada. Nós vamos discutir isso porque isso tem uma implicação, às vezes, em relações de empreendedorismo, de disposição a aceitar o risco e aceitar um retorno maior, etc. Paciência discute se a pessoa prefere um resultado menor hoje ou um resultado maior daqui a um período de tempo na frente. Então, se ela prefere R$10 hoje ou R$11, R$15 daqui a uma semana. Esses são só exemplos, né, de como é que a gente consegue, em um ambiente experimental, de laboratório, falar se uma pessoa é mais paciente do que a outra. Isso é muito importante porque, em geral, paciência está correlacionado com investimentos em capital físico, capital humano, e isso tem uma relação muito forte com produtividade e com retornos futuros. Preferências sociais, em particular aqui, preferências por redistribuição, são preferências que, num ambiente de votação, pensa que todos os agentes da sociedade poderiam votar
por mais redistribuição ou menos redistribuição. Existem evidências que essas preferências elas são heterogêneas entre os agentes. Em geral, pessoas mais ricas têm menos preferência por redistribuição, pessoas mais pobres têm mais preferência por redistribuição. Tem um artigo muito interessante que a gente vai discutir no slide seguinte, que mostra que crianças que nasceram em um ambiente de recessão, um período de crise econômica, tendem a acreditar que o resultado econômico das pessoas é fruto mais de sorte do que de mérito. E por isso tem uma preferência por redistribuição maior. E, em particular, elas podem apoiar sistemas de bem-estar social mais redistributivos. Então, só estou tentando mostrar que tem uma implicação para resultados de sociedade. E também tem resultados ou impactam decisões de poupança, mercado de trabalho, taxação, a nível individual, que se nós agregarmos isso, impacta a sociedade como um todo. Eu falei um pouco da abordagem tradicional. Existe uma abordagem de economia comportamental que puxa insights de psicologia, de outras ciências sociais, que entendem que preferências podem ser função de cultura, desigualdade e pobreza. Ou seja, essas outras variáveis, como cultura, desigualdade, impactam as preferências dos agentes. E é sobre essa literatura que nós vamos focar aqui. Então, nós vamos entender que preferências podem ser moldadas pelo ambiente que as crianças crescem, pelo ambiente cultural, pelo ambiente de desigualdade e pobreza. Nós vamos mostrar evidências sobre isso. Aqui é só um exemplo de como essas preferências variam entre os países do mundo. Então, está pequeno aqui, quando vocês abrirem o slide, vocês podem ver melhor do que nós estamos falando. O meu foco aqui é só mostrar como elas variam. Então, em particular, eu vou focar duas variáveis chaves aqui, como confiança. Então, nós vemos aqui, quanto mais azul, mais confiança que nós temos nos outros agentes da economia, fora do nosso núcleo familiar. Nós vemos que o Brasil é um dos países que menos confia no mundo, tem essa ideia de confiança generalizada. Nós não somos muito pacientes, na verdade nós somos muito impacientes, então isso tem impacto para a nossa formação, nosso investimento em capital humano, por exemplo. E nós não somos muito propensos ao risco, então nós não tomamos muito risco. Então isso tem impacto às vezes para empreendedorismo, uma visão empreendedora, que pode ter resultados importantes no ciclo de vida dos agentes. Nós vamos discutir isso com mais calma. Então, nós vimos o que são preferências, como nós definimos preferências. Agora, nós vamos definir cultura. Cultura é uma variável-chave para várias ciências sociais, e cada uma tem uma abordagem diferente. Eu vou focar aqui na abordagem de uma literatura mais econômica e uma literatura de psicologia evolutiva, que foca basicamente na cooperação, nas normas sociais que ajudam a cooperação entre os agentes. Então, cultura é entendida como um sistema de crenças sociais aqui no caso, valores compartilhados entre os agentes de uma determinada sociedade, que afetam a decisão desses, e que elas, de certa forma, emergem para facilitar a cooperação entre os agentes, levando a um resultado, tanto no nível individual quanto no nível social, melhor. Então, em particular, nós temos alguns valores aqui, algumas ideias de cultura, como reciprocidade, essa confiança generalizada, que é tanto uma variável de cultura quanto variável de preferência, uma impacta a outra, a lealdade ao grupo, essa cultura de honra, valores morais, um pouco de estereótipos, como é que a cultura, esses valores compartilhados entendem um outro, como é que elas geram estereótipos para o outro. Então, essa é uma definição geral. E, em particular, uma coisa que é muito focada é que cultura tem um nível de persistência muito grande. Cultura, como norma social, ela tem um efeito de transmissão parental e um efeito dos pares, o efeito de como ela é moldada pelo ambiente e pelas interações entre esses agentes, entre os pares. E, em particular, tem trabalhos muito interessantes mostrando a persistência da cultura.
Então tem um trabalho que mostra que cidades italianas que tiveram comunas ou cidades-estados no século XVI, um pouco antes, têm normas sociais mais recíprocas hoje em dia. Então, olha que do século XV, XVI até hoje, tem um período de tempo muito grande e tem essa transmissão e essa persistência. Um trabalho muito legal, focando em persistência, mostram que sociedades que tinham uma condição do solo propícia a um uso específico de arado, que a mulher usava, na época também, um arado mais leve, e a mulher, nesse caso, por ser um arado mais leve, em sociedades bem antigas, isso você pode puxar para períodos onde a agricultura estava se consolidando. Nessas sociedades, além de existir um gap salarial menor entre homens e mulheres, as crenças sociais são menos desiguais entre o papel do homem e o papel da mulher. Então, olha o nível de persistência dessa cultura e dessas normas sociais. Então, em particular, uma coisa que nós vamos discutir aqui é como é que cultura impacta preferências, naquela ideia de economia comportamental, e como é que isso eventualmente afeta a provisão de bens públicos e de oportunidades. Então, tem uma literatura mostrando que algumas condições geográficas impactam cultura, às vezes uma cultura mais fria ou locais mais frios têm uma cultura diferente. Isso são possibilidades, eu não estou falando de um determinismo geográfico aqui, por exemplo, são possibilidades. Lembra que é um objeto complexo, então existem várias variáveis que afetam a cultura. Em particular, a ideia de sorte e mérito, que a gente discutiu um pouquinho antes, impacta essas preferências por redistribuição. Então, se você acha que as pessoas são ricas porque elas têm mais sorte do que mérito, você vai ser mais favorável à redistribuição. Se for ao contrário, você é menos favorável à redistribuição. As culturas, elas também variam de acordo com a ideia do coletivo e do individual. O otimismo sobre mobilidade social. Às vezes, a cultura que entende que mobilidade social é mais fácil, isso gera mais paciência dos agentes e mais investimento em capital humano, então isso afeta as oportunidades dos agentes. As crenças religiosas aqui, em particular, elas afetam como é que os agentes entendem as preferências por reciprocidade, por exemplo. E uma variável muito interessante aqui é o paroquialismo, que é como as pessoas se relacionam com pessoas próximas a ela, pessoas de uma mesma paróquia ou pessoas de um mesmo grupo. Então, existe muita evidência que as pessoas tendem a favorecer pessoas dentro de um mesmo grupo e tendem a penalizar pessoas de um grupo de fora, de um grupo mais distante. E aí grupo é um sentido amplo aqui. Pode ser um grupo social, pode ser um grupo de amigos. Existem trabalhos que mostram até, trabalhos de laboratório, que mesmo uma definição aleatória de grupo, sem conhecer as outras pessoas, gera essa preferência por pessoas do grupo. Nós vamos discutir isso porque a desigualdade impacta nessas preferências de grupo. A desigualdade deixa mais saliente os grupos, ou é mais fácil a identificação dos grupos. Então agora nós vamos discutir um pouco sobre evidências. Primeiro nós vamos focar como pobreza pode afetar as preferências e depois nós vamos focar como desigualdade pode afetar essas preferências. Então tem evidências de que agentes mais pobres são agentes mais avessos ao risco e eles são mais impacientes que indivíduos mais ricos. E alguns mecanismos, em geral, a restrição de liquidez, de crédito, faz com que, caso os agentes entrem numa loteria e um resultado probabilístico e eles percam, eles não têm muita margem de liquidez e margem de crédito para ajustar o consumo caso eles percam nessa loteria. Então, eles tendem a preferir um resultado ou um resultado mais seguro do que um resultado mais inseguro, possivelmente com uma média maior esperada. E os indivíduos tendem a ser mais impacientes. E aí tem uma relação de estresse com impaciência. E, como nós discutimos, impaciência está associada com menor investimento em capital humano, em capital físico. Então, nós percebemos que a pobreza por si só pode gerar uma armadilha de pobreza via
esse impacto em preferências. Tem uma literatura que mostra que pessoas mais pobres têm trade-offs mais difíceis. Trade-offs aqui são escolhas mais difíceis para fazer. Por exemplo, você tem uma escolha entre investir em educação, escolaridade, e tem uma escolha em melhorar a cesta de consumo, melhorar o nível calórico ingerido pelos agentes. Isso é uma escolha difícil muitas vezes. E tem uma literatura mostrando que existe um custo cognitivo para fazer essas escolhas difíceis. E custo cognitivo afeta a força de vontade dos agentes. Então, pessoas mais pobres têm trade-offs mais difíceis, isso pode afetar a força de vontade e a paciência delas. Então, isso tem um impacto de transmissão de pobreza, muitas vezes. Isso no nível mais prático, aqui nós estamos discutindo um nível mais teórico, de laboratório. No nível mais prático, isso afeta a adoção de novas tecnologias, que é um resultado mais incerto. Você adota uma nova tecnologia, ela pode tanto dar muito certo como pode dar errado. Se os agentes são mais avessos ao risco, eles tendem a preferir uma tecnologia que eles já conhecem. Isso afeta também o comportamento empreendedor dos agentes. Então, discutimos pobreza, agora nós vamos ao núcleo da aula, discutindo desigualdade impactando preferências. Uma variável muito chave em qualquer sistema econômico, em particular um sistema econômico baseado em trocas, é confiança. Confiança é uma variável chave para sistemas econômicos e principalmente sistemas econômicos baseados em trocas. A troca, em particular, é uma relação entre duas pessoas que muitas vezes não se conhecem. E se não existe uma relação de confiança mútua, uma confiança generalizada nesse caso, a troca ou a cooperação não ocorre. E isso afeta o crescimento econômico. Numa sociedade onde existem menos trocas, existe menos crescimento econômico. Os benefícios da troca não são explorados ao máximo se você não confia na pessoa do outro lado da transação econômica. E existe isso a nível de países, que existem bases de dados que calculam a confiança entre os agentes, como nós vimos naquele mapa do mundo, e você correlaciona menos confiança com menor crescimento econômico. Além disso, a confiança está negativamente correlacionada com desigualdade. Aqui eu estou estressando o negativamente correlacionada, porque é difícil, a princípio, estabelecer causalidade entre essas duas variáveis. Em particular, existe uma questão de causalidade reversa, ou seja, locais com menos confiança entre os agentes são locais que podem optar por menos redistribuição, e isso impactar a desigualdade, se nós temos menos redistribuição, como locais mais desiguais podem ter menos preferência por redistribuição porque as pessoas se identificam menos no outro, tem uma questão de empatia aqui que pode estar acontecendo, e isso gera menos confiança. Então, pode ir para os dois lados. Além disso, podem existir variáveis omitidas, como nós vimos naquela aula de problemas de correlação e causalidade. Por exemplo, questões que não variam ao longo do tempo podem tanto estar correlacionadas com confiança quanto desigualdade. Uma questão geográfica, por exemplo. Porém, existem evidências de causalidade, por exemplo, em segregação. A segregação, em geral, segregação socioeconômica, segregação espacial, segregação racial, gera menor interação entre os agentes. Se os agentes têm menos interação física, de certa forma, você interage com pessoas mais próximas do que você é e você interage menos com pessoas mais diferentes. Como não existe tanta interação entre pessoas diferentes, aí pode ter um processo de um processo de formação de estereótipos, por exemplo. Isso gera menor confiança entre os agentes. Existe evidência causal para isso. Os próximos trabalhos que eu vou discutir, eles são trabalhos de laboratório. Então, são trabalhos onde nós tentamos replicar aquele padrão ouro experimental em que nós tentamos deixar todas as variáveis constantes a menos um tratamento. São trabalhos que são muito interessantes para isolar o impacto causal de uma variável na outra, mas tem problemas de generalização para sociedades como um todo.
mas ele gera um corpo de evidência sugestivo para o impacto de desigualdade em algumas variáveis, como nós vamos ver. Em particular, tem um trabalho de campo muito interessante que tenta estabelecer o impacto de desigualdade salarial, gera comparações sociais entre os agentes, com preocupações de justiça, isso gera uma insatisfação e isso afeta o comportamento individual. Então esse é o link mais ou menos que o trabalho faz. Então qual é o trabalho, qual é o experimento que ele faz? Ele vai num campo, num país específico, eu vou discutir isso melhor nas notas de aula. Ele faz o seguinte experimento. Num primeiro momento, ele gera vários grupos de 2 pessoas vendendo um determinado produto. E as pessoas recebem um salário que não depende da produtividade e é um salário fixo e igual para as 2 pessoas do grupo. Num segundo momento, ele faz 3 experimentos diferentes. Primeiro, ele deixa os mesmos salários para as 2 pessoas no grupo, para determinados grupos. Para outros grupos, isso tudo é aleatório, só para deixar claro aqui. Num outro grupo, ele reduz o salário dos 2 pela metade. E um terceiro grupo, ele reduz o salário de uma pessoa apenas desse grupo. E o que ele quer ver? Ele quer ver qual o impacto nesse último grupo. Qual é a relação de produtividade dos agentes que tiveram o salário reduzido pela metade num grupo em que o outro parceiro dele não teve alteração salarial. E o que ele percebe? Ele percebe que nesse grupo a produtividade reduz muito mais do que a redução de produtividade naquele grupo onde o salário dos 2 foram reduzido pela metade. Ou seja, existe evidência que a comparação social reduz esforço. Então, em grupos em que uma pessoa tem um salário menor do que a outra, fazendo a mesma função, as pessoas tendem a colocar menos esforço. E isso, em particular, num questionário que eles fazem após o experimento, isso afeta a satisfação pessoal e bem-estar, por critérios de justiça. A pessoa se sente injustiçada por receber menos do que o colega fazendo o mesmo trabalho. E aí ele tenta discutir o que pode estar acontecendo aqui. E ele tenta ver que existe evidências para uma reciprocidade, ou seja, se o empregador está pagando de forma diferente pelo mesmo trabalho, ele tem essa reciprocidade negativa, ou seja, ele atua baseado nisso, colocando menos esforço, e tem uma questão de aversão à desigualdade. Então, existe uma literatura específica tentando ver se os agentes têm aversão à desigualdade. E parece que esse trabalho gera evidência para isso. Um outro trabalho interessante tenta ver como o status socioeconômico da família afeta tanto preferências, e aqui, em particular, paciência e altruísmo e aversão ao risco, e QI da criança. E essas 2 variáveis, tanto preferências quanto QI da criança, afetam resultados econômicos e sociais do futuro. Em particular, esse trabalho acha que quanto maior o status socioeconômico da família, mais paciente, altruísta e maior QI tem a criança. Então isso gera um mecanismo via preferências e via cultura, de certa forma, porque tem uma cultura de status aqui por trás, como nós geramos status socioeconômico, que pode permitir a perpetuação de desigualdade, ou uma transmissão intergeracional de desigualdade, como nós vimos na última aula. E aí os mecanismos aqui têm uma questão de investimento parental, em educação, em alocação de tempo. Então, isso é uma evidência que possivelmente desigualdade, impactando tanto a capacidade de investimento parental, alocação de tempo e status, afeta a preferência das crianças e isso se transmite para as gerações futuras. Um outro trabalho muito interessante tenta linkar a desigualdade de status com violência. E aí o mecanismo que eles tentam ver é separação moral. Isso é um desenho experimental. Então, qual é o experimento que eles fazem? Eles tentam aleatorizar apenas a variável status e ver como se impacta a violência. Violência aqui eles entendem da seguinte forma: os agentes eles vão interagir com pessoas de diferentes status de forma aleatorizada. Então, se eu, por exemplo, por algum motivo, eles colocaram que eu sou agente de baixo status, de forma aleatória eu vou interagir com uma pessoa com probabilidade 1/3, ou melhor, probabilidade meio,
uma pessoa de status alto com probabilidade de meio, uma pessoa de status baixo, igual a mim. E o que eles tentam ver é como isso impacta a violência. A violência aqui é um contexto experimental. Violência é a escolha entre duas cestas que eu posso oferecer para esse meu outro colega. Uma cesta é, eu posso receber 7 euros, é um experimento feito na Suíça, eu posso receber 7 euros e dar um choque elétrico no outra pessoa que eu estou interagindo, ou eu posso receber uma cesta com 0 euros, ou seja, eu não recebo nada e eu não dou o choque. E o que eles veem, quando uma pessoa de status mais alto interage com uma pessoa de status mais baixo, ou uma pessoa de status mais baixo interage com uma pessoa de status mais alto, aumenta muito a escolha das pessoas para receber 7 euros e dar o choque. Então eles entendem isso como violência. E aí eles tentam mostrar, fazem diversos testes, para o mecanismo pelo qual isso está acontecendo é separação moral. Separação moral aqui é uma menor propensão a se colocar no lugar do outro. É menor preocupação entre a moral e aqui o bem-estar dos outros agentes. Então, quanto maior a diferença de status entre os agentes, mais propenso à violência, nesse contexto experimental, os agentes estão. Então, tem que ter cautela. É um resultado experimental, tem baixo número de agentes, aqui baixo N, mas é sugestivo. É um trabalho também difícil de replicar. Tem algumas questões éticas. Passou esse trabalho pelo comitê de ética, isso sempre quando você faz o trabalho experimental tem uma análise cuidadosa, mas isso em algumas outras faculdades ou alguns outros contextos podem existir questões para a replicação desse trabalho. Mas não deixa de ser muito sugestivo e curioso. Alguns outros trabalhos mostram que desigualdade pode afetar a imagem social dos agentes, como elas se projetam, como elas projetam as aspirações que elas têm. Então, em particular, a imagem social que uma pessoa de baixo status pode ter é diferente de uma pessoa de status mais alto. Isso restringe um pouco as aspirações que ela tem. E tem um trabalho muito legal mostrando que isso afeta também a satisfação quando ela recebe um payoff. Payoff aqui é resultado, é pagamento, é dinheiro, por exemplo, um payoff desigual. Esse trabalho mostra que pessoas com o status mais baixo se sentem menos incomodadas em receber um payoff desigual. E aí o mecanismo é via imagem social, via aspiração que ela tem. Ela, por ter um status mais baixo, entende, de certa forma, que é menos injusto ela receber um salário desigual. E esse tópico aqui de desigualdade e preferências dentro ou fora do grupo é muito importante. Existem diversos trabalhos, como eu já discuti antes, mostrando que nós temos preferências para favorecer pessoas que estão no nosso grupo, um mesmo grupo social, econômico, time de futebol, por exemplo. Se eu interagir com uma pessoa de um mesmo time que o meu, eu tenho uma relação diferente com uma pessoa de um outro time, por exemplo. Isso afeta num nível, tirando a metáfora do futebol, no nível mais amplo, afeta a oferta de bens públicos. Qual que é o mecanismo? Em sociedades onde o grupo é mais identificável, e aí pode ser via interação social, onde é mais fácil você reconhecer um grupo ou pessoas mais próximas de você, onde é mais fácil você fazer essa clivagem da sociedade em grupos, esse corte entre um grupo de dentro e um grupo de fora, mais propenso você é a votar para resultados mais próximos de um grupo seu. Mas se a sociedade é heterogênea e é desigual, e a votação, muitas vezes, a votação para taxação impacta bens públicos, nós temos uma propensão menor a votar para bens públicos, que muitas vezes estão associados ao uso de pessoas fora do grupo também. Então tem esse mecanismo e tem diversos trabalhos mostrando isso. É muito interessante essa relação, de certa forma, paroquial, esse paroquialismo, essa vantagem dentro do grupo. Tem umas discussões em psicologia evolutiva que mostra que isso tem uma relação um pouco com a evolução da cooperação entre grupos, que é muito, muito interessante também. E um outro trabalho, para finalizar, não esgotar o tema, que é um tema muito amplo, mas discutir os trabalhos aqui que eu selecionei,
eles mostram que quanto maior a desigualdade, maior a distância social entre os agentes, existe um custo psicológico de cooperação. É um custo mesmo, um custo de se colocar no lugar do outro, um custo de empatia, a dificuldade de entender o que o outro pensa e chegar a um resultado cooperativo entre os dois e, possivelmente, explorar os ganhos da cooperação, os ganhos de troca. Então, é um outro canal que a desigualdade impacta. Então, concluindo, é um tema multidisciplinar, talvez essa relação entre cultura, preferências, desigualdade seja o tema mais disciplinar que nós vamos ver nesse grupo. Nós tentamos discutir algumas ideias, ver alguns canais de impacto de desigualdade em preferências, de cultura em desigualdade e preferências também, e os resultados econômicos, como isso pode se perpetuar ao longo do tempo. Dada a dificuldade desse tema e a dificuldade de estimar isso na sociedade, muitos desses trabalhos vêm de evidências de laboratório, com condições experimentais controladas e muitas vezes, esses trabalhos tentam inferir essas relações, colocando os agentes ou as pessoas para jogarem alguns jogos experimentais. Na apostila, eu vou discutir um pouco mais alguns exemplos desses jogos e como eles conseguem inferir as preferências sociais, a relação com altruísmo, a relação com paciência, etc. Então, por isso, assim, por mais que eles gerem evidências, nós temos que ter um pouco de cautela. Mas não deixa de ser sugestivo e interessante esses possíveis canais de transmissão de desigualdade, essa transmissão de cultura, de preferências em desigualdade e a perpetuação de desigualdade via esses dois mecanismos. Então é isso. Obrigado, até a próxima.